nós vamos lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia aí de papel, ou já com os aplicativos móveis, hoje mais prático, né? Nós temos no telão também, quem quiser acompanhar, nós temos lá, então fique à vontade. Graças a Deus nós temos facilidade hoje de estarmos com a palavra do Senhor nas mãos, então não há desculpa para a gente deixar de conversar com Ele todo o tempo e receber dele sempre uma palavra poderosa ao nosso coração. Quem procurou achou? Amém? A palavra diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo algum satisfarão os desejos da carne. Amém? Amém? Senhor Deus, meu Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade, por mais essa noite, Senhor, na Tua presença. Cremos que estar aqui, Senhor, é um presente. Poderias ter escolhido qualquer um, mas chamasse cada um de nós, Senhor. Tocasse no nosso coração, movesse o Espírito que está em nós, Senhor, para nos trazer para esse lugar, que é muito mais do que um galpão, mas é a Tua própria presença, porque cremos que Tu fosse o primeiro a chegar. Que Tu possa acessar no nosso coração, que a palavra poderosa que Tu preparou a cada um de nós, Senhor, acesse o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, transforma, Senhor, tudo aquilo que precisa ser transformado e faça, Senhor, cada um de nós transbordar da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que nós pedimos, é o que nós Te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém, amém. Estamos aqui mais uma noite, mais uma quarta-feira, pela graça e misericórdia do Senhor. Estamos ainda naquela sensação de início de ano, as coisas ainda acontecendo, janeiro ainda, eu creio até que já está passando bem rápido, mas ainda estamos naquele espírito de início, né? O ano começando, grandes expectativas, todas aquelas expectativas que nós tínhamos, muitas delas sendo renovadas, sendo substituídas, sonhos ainda sendo estabelecidos. Nós começamos a refazer as nossas promessas, promessas a nós mesmos, promessas a outros, promessas ao Senhor, prometendo ao Senhor mudança, promessa de nos apresentarmos com o Senhor com característica de verdadeiro adorador, e começa aí o caminhar da nossa vida no normal, como todo ano. Começamos a declarar muitas coisas para o Senhor no início de todo ano. Aquele que não é cristão vai para a praia, pula onda, come uva, come lentilha, come carne de porco e come, né? Mas nós somos crentes, nós estamos tudo na academia, né? Estamos comendo menos. Mas nós que somos cristãos, a gente conversa ao Senhor. Não há processos nem mandingas que devem ser feitas, senão a apresentação do nosso coração sincero ao Senhor, dizendo: Senhor, o que eu posso fazer por Ti? Como eu posso me apresentar a Ti, Senhor, como verdadeira ferramenta para que tudo aquilo que Tu tem na minha vida possa acontecer e não encontre em mim mesmo empecilho para o Teu poder agir em mim? E a gente começa o ano com aquela sensação de agora vai ser diferente. 2026 vai ser o ápice da minha vida. Tudo aquilo que eu errei, tudo aquilo que eu deixei de fazer, tudo onde eu tropecei foi aprendizado, e agora esse ano as coisas acontecem. Não vou mais desanimar, não vou mais largar, não vou mais desistir, não vou mais trocar as coisas, não vou ficar culpando as pessoas, culpando o processo, culpando o dia, culpando as estações, culpando o calor ou o frio, mas vou começar a admitir que o culpado sempre foi eu mesmo, que não fui consistente, que não desisti, que desisti e não insisti em fazer aquilo que eu sempre precisei fazer. Ser fiel, obediente e não questionar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, porque a vontade dele sempre foi a boa, perfeita e agradável. Mas nós sabemos que os dias vão passando, o ano vai avançando e a carne começa a reagir. Aquele momento espiritual de uma virada do ano, do culto de celebration, para quem passou aqui, para os que passaram em casa, sempre com o espírito aflorado, aquela alegria de rompermos o ano. Sabemos que o Senhor é muito mais do que um calendário preso na geladeira, ou um relógio que marca a meia-noite e 1, quando comemoramos um ano novo. Passa todo esse momento espiritual e a gente começa a viver a nossa vida cotidiana, as coisas começam a funcionar normalmente, os feriados passam, e começamos a trabalhar e as coisas, na verdade, continuam as mesmas, porque nunca as coisas vão mudar. O que o Senhor espera é que cada um de nós mude.
E quando nós mudamos, as coisas ao nosso redor literalmente são atraídas a mudar também, porque maior é o poder daquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas quando as coisas vão passando, a gente começa a ver que a carne começa a reagir, os desejos antigos da carne também começam a bater a porta. A memória do pecado começa a vir forte como um bom convite para fazermos aquilo que até então fazíamos de errado, e a carne quer que a gente se convença a continuar fazendo. E o bom hábito daquilo que era ruim começa a tomar de novo o seu espaço. Mas isso não significa que nós, ao sentir todas essas sensações de uma carne querendo tomar conta das situações, seja um fracasso. Isso não quer e não pode ter o poder no nosso coração para gerar em nós uma sensação de fracasso, para que o início do ano já seja um tropeço, ao ponto de olhar para o fim do ano e já saber, já sei o que vai acontecer, porque as coisas estão começando a aparecer da mesma forma. Sentir o que nós começamos a sentir nunca deve significar um fracasso. Só que significa e deve só significar que a luta começou. O mundo vai sempre estar de pé. O mundo nunca vai desistir, o inimigo nunca vai cessar enquanto tiver vida em nós. As lutas vão sempre permanecer. E sentir essas coisas acontecendo não é um sentimento de fracasso, mas um alerta. As lutas continuam. Quando nós vemos nesse texto, o apóstolo Paulo começa a falar à igreja de Gálatas, dando um alerta para cada um deles, para eles não voltarem à escravidão da lei, de ficarem se preocupando quem é circuncisado, quem não é. Alerta eles, e você lê o capítulo 5 por completo, você vai ver que é um alerta dele falando para que eles não usem a liberdade que eles têm agora ao conhecer o Espírito Santo para se transformar em libertinagem, fazendo tudo aquilo que creem que podem fazer, porque a graça basta. E muitas vezes isso acontece a cada um de nós também. Eu vivo pela graça, o Senhor me perdoa, eu fiz errado, mas o Senhor me perdoa, está tudo certo, amanhã eu paro lá, o Senhor carimba, está tudo pago. E gera em nós um engano achando que nós podemos continuar errando todo dia, porque todo dia o Senhor é uma grande borracha que apaga os nossos pecados. E não que isso não seja verdade, mas o Senhor espera de nós uma maturidade ao ponto de dizer: Senhor, eu errei, me perdoa, eu estou totalmente arrependido e nisso eu não erro mais. E assim nós vamos avançando. Mas Paulo avisa aquele povo para que eles deixem de viver daquela maneira e não caiam naquela armadilha e comecem a viver sobre uma direção. E essa direção é a direção do Espírito, do Espírito Santo de Deus. A vida cristã, a nossa vida cristã, nunca vai ser marcada por falta de luta, mas por lutas. Você nunca vai ver alguém que começou a viver o Evangelho, entregou a sua vida para Cristo Jesus e agora a sua vida é marcada por uma ausência de luta. Mas na verdade as coisas começam a acontecer com mais realidade, porque até então, até você conhecer Cristo Jesus, você trabalha numa cegueira espiritual. E quando você conhece Jesus, tem muita gente, eu já falei isso aqui, muita gente que às vezes corre do Evangelho, corre da igreja, que não, a minha vida era boa, depois que eu fui para a igreja, meu Deus do céu, rebuliço. Mas na verdade é porque agora o Senhor abriu teus olhos, você começa a enxergar aquilo que sempre aconteceu, mas você não via, e para você estava tudo certo. Mas você estava ali, contaminado, sujo, estava conseguindo viver e achou conforto no pecado, mas quando teus olhos abrem, você vê que o inimigo nunca se deitou para deixar você viver numa boa, mas estava sempre aprisionando você com aquelas sensações de prazeres momentâneos. Mas quando você abre os olhos, você começa a ver. E isso só acontece quando você se entrega para Cristo. E por isso que muita gente se assusta quando começa a ver as coisas acontecendo. Não é que acontecendo, é porque agora aquilo que está acontecendo e sempre aconteceu, agora te incomoda. Porque que agora você conhece a verdade, e a verdade te libertou desse engano. A nossa vida nunca será marcada por ausência de luta, mas sempre, meu irmão, sempre, o Senhor quer fazer da nossa vida uma grande plataforma de propagação de testemunhos de milagres. Você vai passar por muita coisa, mas a palavra diz, não, vocês passarão pelo vale de sombra de morte, vocês não ficarão naquele lugar, mas vocês passarão por eles,
porque naquele lugar você vai viver grandes situações, você vai aprender, você vai crescer, você vai ser forjado, e lá você vai ser um instrumento do Senhor, resgatando gente que lá encontrou conforto, mas através de você vai receber uma palavra que vai abrir os olhos ao ponto de ver que aquele lugar não é para ficar, é para passar, e com você vai sair daquele lugar. Mas nós precisamos mudar a nossa vida. Paulo continua no versículo 17, diz assim, porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Essa é a nossa guerra diária. Meu irmão, muitas vezes nós sentimos o ataque nos sonhos. Sonhamos com muita coisa. É o espírito nos incomodando ao ponto de que tirar a nossa paz no nosso sono. Quando você acorda, é as situações que acontecem, você acorda, a primeira coisa que você lembra é as situações que tem que enfrentar, os problemas que tem que resolver, os desafios que tem que ser enfrentados. Mas quando você começa a organizar a sua mente, começa a ouvir a palavra do Senhor e a voz dele que ecoa dentro de você, você começa a saber e lembrar que todas as coisas que você vai enfrentar são para a glória do Senhor, manifestação do poder de Deus em você. Então você acorda lembrando das coisas, mas lembra que há sobre a tua vida um poder maior chamado Jesus. E quando você sai de casa, você sai como um bom soldado, vai voltar para casa, ferido, marcado, mas todas as cicatrizes não vão mais sangrar, porque o Senhor é aquele que deixa marcas para você ser lembrado daquilo que Ele fez na sua vida. Tudo aquilo que você vive vai gerar para você marcas, que você vai gostar de lembrar. Quando nós estamos em Cristo Jesus, o nosso passado não é doloroso, mas alegre, porque você olha e sabe exatamente de onde você saiu e com certeza admite que só saiu porque alguém estendeu a mão, e esse tem nome, é Jesus. A nossa carne, meu irmão, é alimentada por prazer imediato. Eu preciso daquilo que me resolva agora. Eu preciso daquele sabor que adoce a minha boca agora. Eu vi agora a irmã aqui, fica postando coisa na internet que faz pão só para dar fome na gente. Na dieta ela lá amassa pão, chora um pouco, faz um pouco de pão. Mas quem sabe, quem cozinha sabe que há um processo para você fazer as coisas. Para aquilo ficar bem feito, saboroso, para o pão crescer da maneira certa, para quem sabe cozinhar, para aquela comida ficar com bom tempero, há um processo. É um detalhe, é o carinho, é o amor, é uma pitadinha disso, um pouquinho daquilo, é o jeito de mexer, é a temperatura do fogo, é o tamanho da chama. Não é de qualquer jeito. Mas a carne quer que você viva as coisas no imediato, tem que ser logo. E como a gente está toda a vida correndo atrás dessa máquina que a gente nunca vê, a gente acaba recebendo aquilo de qualquer jeito, porque a gente quer o resultado logo. Não importa o resultado que seja, não importa as consequências que eu vou ter. Se eu recebi agora, para mim já está valendo. Eu não quero pagar o preço da espera, porque estar em Cristo Jesus é esperar. Eu tenho que esperar Ele vir me buscar. Ele ainda não chegou, mas vai vir. Mas eu tenho que esperar. E onde eu espero? Eu espero servindo. E servindo é ser obediente, aguardando um relógio que não é meu. O tempo está na mão do Senhor. Quem trabalha no imediato é o inimigo. Tu pede para ele agora mesmo ele já faz, mas segundos depois ele joga na tua cara aquilo que você fez, dizendo: viu como você caiu? Você não foi feito para ser filho? Está vendo como você é fraco? Ele gera a armadilha para você como se fosse alguém ajudando, mas joga depois a própria ajuda dele como algo na tua, literalmente na tua face, para mostrar assim: ó, olha como tu é falho, olha como tu não merece, olha como tu não é filho. Mas pela graça do Senhor, o Senhor quer dizer para você essa noite: tudo isso é mentira. Você é filho, você é herdeiro, você é um templo poderoso do Espírito Santo de Deus. Mas nós precisamos parar de querer viver a necessidade da carne. A carne, meu irmão, ela não vive através de limite, ela rejeita os limites. Deixa inchar. Vou fazer. Não quero nem saber o que vai dar. Eu vou viver o dia de hoje. Não sei se eu vou estar vivo amanhã. Engraçado que só o povo do mundo pensa desse jeito. Só aquele que quer pecar pensa dessa maneira. Porque a gente que é cristão, a gente tinha que pensar assim: eu vou fazer o bem hoje, eu vou fazer tudo que preciso fazer hoje, eu vou ajudar todo mundo que precisa hoje, eu vou largar uma palavra poderosa na vida de alguém que precisa hoje, eu vou ligar para aquele que me veio a lembrança no coração hoje, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, então eu vou fazer tudo que eu preciso para o Senhor hoje. Mas a gente só pensa assim quando é para satisfazer a carne. Eu vou fazer hoje, eu vou viver hoje, não sei o dia de amanhã.
carne é uma sensação que rejeita os limites. Ela nem contabiliza, meu irmão, consequências. Quando você é usado e impulsionado pelos desejos da carne, você não para ver assim, pois é, mas se eu fizer isso aí, deixa eu fazer as contas, eu acho que não está fechando essas contas. Não, se eu pegar isso que não é meu, se eu tocar naquilo que não é meu, isso aqui, eu acho que não vai dar certo. É coisa de 1 minuto a gente para pensar, a gente já vê que não vai dar certo, porque o Espírito Santo de Deus fala no nosso coração. Mas quem é movido pela carne não contabiliza a consequência. Eu faço de qualquer jeito, depois eu vejo lá na frente o que vai dar. Pelo prazer momentâneo de satisfazer aquilo que a carne está querendo fazer e você viver. A carne quer gerar em nós uma sensação de controle. Tudo aquilo que te escraviza faz você virar alguém obediente à carne ao ponto de fazer tudo aquilo que ela quer. E ela só te dá uns segundos de prazer e gera em você um vício incansável e você fica nesse looping, querendo matar o teu desejo todo o tempo. E esse desejo não é saciado porque a carne não quer te alimentar, ela quer gerar em você fome. Mas quando nós começamos a caminhar conforme o Espírito produz vida. Quando você começa a caminhar conforme a vontade do Espírito, você se sente vivo. Você se sente cheio de gás, cheio de vontade, nada te para, nada tira de você a empolgação. As lutas estão para todos, o sol é para o justo e para o não justo, meu irmão. Mas aquele que está vivendo pelo Espírito, mesmo num dia chuvoso, olha ali uma manifestação poderosa do Senhor, são gotas do Senhor para refresco da nossa vida. No Espírito ele gera domínio próprio, ele constrói em nós um caráter novo e ele nos aponta sempre para um propósito. Quem caminha pela carne não tem direção. Qualquer jeito, para qualquer lugar, eu estou indo. Eu já nem sei mais para onde eu vou. As pessoas já não têm mais sonhos, não têm mais ambições. O que der, deu. Mas aquele que caminha no Espírito tem sempre um propósito, tem sempre um caminho, sabe para onde está indo, porque quando você está no propósito, você está em Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir para o Pai se não for por Ele. E nós não andamos perdidos. Mas o problema não é ter carne. Nós somos carne. A solução não é você se matar. O problema é quando a carne te domina e ela está aqui para te servir. A nossa carne, meu irmão, cada um tem a sua. Um mais alto, outro mais baixo, um mais gordinho, outro mais magrinho, um com cabelo ou sem cabelo, meu irmão. Isso nada mais é do que um automóvel feito pelo Senhor para você andar por toda essa terra, não escandalizando, porque nós não somos carne, nós somos espírito. E em espírito voltaremos para casa. Então o problema não é esse. Mas nós precisamos parar de alimentar a carne. E quando isso acontece, gera algo que nós não aprendemos a lidar ainda. E esse é o tema da mensagem de hoje. A abstinência. O tema da mensagem de hoje é: precisamos vencer a abstinência. Todos aqui sabem, eu estou à frente do Vale Benezer, que é o nosso centro de recuperação para as pessoas com problemas, com vícios, drogas, bebidas, enfim, todos aqueles que necessitam de ajuda nos procuram, como todos os outros centros de recuperação que nós temos na região. Glória a Deus por isso. Eu sempre falo para os meninos, amanhã é um dia que eu vou estar lá ministrando para eles, eu sempre falo para eles que eu acho eles o povo mais corajoso. São aqueles que expõem a necessidade de ajuda, mas lutam contra a abstinência a todo tempo. Quantos entram lá 2, 3 dias, de repente não aguentam a pressão da carne, pedindo para voltar a fazer e usar aquilo que usava, não aguentando, não suportando, não conseguindo vencer a abstinência, voltam a viver aquilo que viviam. E quem somos nós se não iguais? Nós precisamos vencer a abstinência. Começamos o ano com expectativa de fazer tanta coisa nova. Não vou fazer mais isso, não vou pegar mais isso, não vou tocar mais naquilo, não vou entrar mais naquele lugar, não vou andar mais com aquele tipo de pessoa, vou me proteger mais, vou dar mais atenção, vou fazer isso, tantas coisas. Mas quando a gente começa a caminhar e no início do ano, meu irmão, a carne já começa a tomar e querer tomar controle, você começa a sentir aquela sensação de abstinência.
aquela vontade de fazer, e a vontade de pecar, e a vontade de fazer o que não deveria fazer, e começa a te dar uma sensação ruim, tu não consegue administrar com aquilo, e aí no desespero, não sabe, não entende, não sabe para onde pedir socorro, e aí você começa a ficar tão confuso, e esquece que você carrega o maior presente que poderia alguém receber, é o Espírito Santo de Deus, e por engano, você se larga, e faz novamente aquilo que a carne quer que você faça. E viva escravo às tuas necessidades, por poder, por migalha, porque tudo aquilo que o Senhor nos dá, seja relacionado a qualquer coisa, meu irmão, é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa se oferecer. Nos vendemos por migalhas, coisas que gerem em nós depois acusações, coisas que, por mais que nos arrependemos, ainda fica batendo na nossa mente o erro. E nós buscamos isso todo dia porque não conseguimos vencer a abstinência do pecado. Nos entregamos novamente aos prazeres da carne porque não vencemos a abstinência. A abstinência, meu irmão, é algo que é retirado de você. É se abster de alguma coisa, é viver sem alguma coisa que você estava tão acostumado a fazer que de repente é arrancado de você. E nós deixamos ser arrancados quando, na virada de um ano, prometemos para o Senhor: Senhor, é o ano novo, eu não quero mais viver aquilo, o Senhor me ajuda, é esse ano, agora vai ser diferente. Mas aí basta alguns dias, a abstinência bate, e nós começamos a se perder e começamos a cair novamente na lama do pecado. E ainda contamos com a graça e da misericórdia com o Senhor, que todo dia, com a mão estendida, tenta nos trazer de volta. Mas a abstinência é tão forte que muitas vezes nem a mão do Senhor a gente quer pegar mais. Porque o pecado traz a nós um engano, achando que a gente é alguém que não é merecedor, não é mais filho, pequei, tenho vergonha, não, o que o Senhor vai falar, o que as pessoas vão dizer? A mão estendida, o Senhor, que é aquele poderoso, o Criador de todas as coisas, o Pai, aquele que está com o coração estendido através de uma mão lançada em tua direção, ainda não convence você de que você pode sair e vencer essa abstinência. Mas tem algo poderoso que, quando eu estudava sobre essa palavra, eu fiquei perguntando ao Senhor, né? Por que a abstinência funciona só na carne? Por que não seria bom também quando a gente vive o primeiro amor na igreja? A gente conhece Cristo Jesus, aquela emoção, a gente quer falar de Jesus para todo mundo, vira o crente chato. E quando a gente começa a se enfraquecer, por que a gente não sente a abstinência do Senhor ao ponto de voltar? Porque a abstinência só tem poder sobre a carne. Porque a abstinência está ligado à dor de algo que foi retirado. A abstinência está ligado à perda de algo que gerava dependência. Ela está ligada àquilo que, quando retirado, gera dor. Ela está ligada àquilo que, quando é retirado de você, gera aquela sensação da dependência. Está ligado àquilo que gerava em você um prazer que escravizava. Quando paramos de pecar, buscamos parar e diminuir o nosso pecado, porque pecamos todo dia. Mas quando buscamos no Senhor e na palavra dele uma consciência para tentar fazer melhor todo dia, o corpo reclama, a mente se começa a acusar, as emoções se confundem, e a falta do pecado começa a gerar uma fome insuportável. O sabor daquilo que o mundo nos colocou desde cedo na boca, ao ponto de gerar em nós uma distorção daquilo que realmente é saboroso e distorce o nosso paladar. E essa fome, meu irmão, sempre nos empurra para algum lugar. E esse lugar não é chamado de presença. O pecado te gera uma fome que você é levado a saciar essa fome num lugar que não é a presença do Senhor. E nós ficamos nesse looping, todo dia, fazendo as mesmas coisas e reclamando que as coisas não acontecem porque nós não vencemos a abstinência do pecado. Mas por que não acontece essa tal de abstinência no espiritual?
Porque, como eu falei e volto a repetir, ela está ligada à dor de algo que é retirado. Você pode se afastar do Senhor, mas o Espírito Santo de Deus não é retirado de você. Você não tem como sentir a abstinência do Espírito Santo, porque ele não é retirado de você. Quando nós nos afastamos do Senhor, nós tiramos dele a liberdade de agir a nosso favor, mas ele encontra-se aí em você. Se você olhar para dentro, há socorro dentro de você, porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Então não há como sentir a abstinência de algo que não é retirado. O Espírito Santo de Deus vai ficar com você até que o Senhor volte. A abstinência não gera em nós e no espiritual essas coisas, porque a abstinência está ligada a algo que gera vício. O Espírito Santo não entrega a você vício. Ele entrega para você um amor, uma sensação de pertencimento. E isso gera em você contentamento e não vício. E isso é tão certo que, se gerasse vício, não tinha um cristão que não caísse no pecado. Porque está sempre ligado a uma decisão e não uma obrigação. A abstinência não acontece no espiritual, porque o Senhor não quer dominar cada um de nós por força. Tendo-a, não usa. Usa a força dele a nosso favor e não contra nós. Estar no Senhor é sempre uma decisão. A palavra diz lá em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. O Espírito Santo não escraviza, não manipula e não impõe. Por isso que nós não sentimos a abstinência daquilo que é do Senhor. Porque nunca foi algo para escravizar você. Nunca foi algo para gerar vício em você. Nunca foi algo para gerar uma dependência emocional. Mas nós temos que nos render ao Senhor, acreditando que tudo aquilo que Ele tem para nos entregar é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Mas nós precisamos lutar contra isso. A abstinência está sempre ligada a uma dependência. E quando nós estamos no Senhor, escolhemos por Ele, Ele espera de nós uma decisão espontânea, uma entrega voluntária. E a gente não precisa parar para fazer conta. Porque quando você encontra Cristo Jesus verdadeiramente, gera em você automaticamente uma paz que excede todo entendimento. E essa paz é quando você olha para a situação que você está. A situação continua a mesma, mas você não é mais o mesmo. Quando o Senhor encontra no teu coração uma porta aberta, Ele entra e faz morada dentro de você, meu irmão. Ele não muda a tua vida na hora, mas muda você naquele instante. Ele faz em você uma sensação de que nada mais te para. Gera em você o espírito do jovem Davi. Pode aparecer o gigante que for, eu tenho pedra e um estilingue no bolso, é o suficiente. Pode vir que aqui o negócio vai pegar, porque eu estou com o Espírito Santo de Deus. E é esse espírito que deve ter em cada um de nós. Nós precisamos vencer essa abstinência, meu irmão. É difícil, claro que é. Todos nós somos inclinados a pecar todo dia. A nossa carne é pecaminosa. A mesma luta que você enfrenta, eu também enfrento. E tem dia que a gente chega no final da noite e pensa assim: fui vencido. Mas o Senhor é a resplandecente estrela da manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E quando o sol brilha, o Senhor está dizendo para você: ainda há chance. O Senhor não é o Deus da amnésia. Ele não vai fazer você esquecer de onde você veio, o teu passado, mas vai fazer você lembrar todo dia que você já não está mais naquele lugar, você já não é mais aquele, você já não caminha mais daquela maneira, porque você venceu a abstinência mais um dia. Nós somos, meu irmão, dependentes como qualquer um que está numa clínica de dependente. Nós somos dependentes da necessidade da carne. E nós precisamos vencer essa situação de ficar querendo se livrar dessas necessidades, vencer a sensação da carne que precisa ser alimentada com aquilo que é errado todos os dias. Ou você acha que é só chegar na igreja: ai, que culto maravilhoso, glória a Deus, fui lá no apelo, aceitei Jesus, vou para casa que nada mais me pega. Se tu não vigiar, meu irmão, tu é pego ali fora no estacionamento. Porque o inimigo gosta de gente soberba mesmo. Ah, tu é o crente, tu é o cara então.
Aí vai fazer igual, não, eu conheço o Paulo, vocês eu não conheço. Conhece um versículo, já acha que é o profeta. Nós temos que caminhar com Cristo Jesus, porque o inimigo, meu irmão, está todo o tempo olhando uma brecha para derrubar você. Ele pode até conseguir te ferir numa fraqueza nossa, mas esse ferimento não vai fazer você parar, e você não vai sangrar em nome de Jesus, porque maior é o Deus que está em você. Nós precisamos vencer essa abstinência. Pastor, é difícil, eu sei, meu irmão, eu tenho chorado espiritualmente, como você também tem, é difícil. As coisas da carne são mais fáceis, é mais fácil de alcançar, é mais fácil de pegar. Com o Senhor parece que é tudo difícil. Não é porque Ele dificulta, é porque a carne quer nos impedir de viver algo que está ali na frente. Mas se você vencer a abstinência lá na frente, a porta do céu vai se abrir sobre a sua casa, sobre a tua vida. As promessas vão ser cumpridas, porque o Senhor é um Deus que não mente. Quem começou a boa obra há de terminar. Mas nós precisamos vencer a abstinência, meu irmão. O Senhor espera receber de nós um coração. Não entrega de qualquer jeito, meu irmão. Quando a gente quer viver as coisas do mundo, a gente entrega o melhor. Eu nunca fui muito de balada, de coisa. Eu acho que eu fui o cara mais fácil que o Senhor converteu. Não tirando o mérito do Senhor, mas a minha vida era meio sem graça. O Senhor teve que me livrar de uma depressão. Mas nunca de coisa de balada. Mas as poucas vezes que eu fui no mais alto balada de Itajaí, né? Tiradentes. Sério, meu Deus, que ele é o pico, né? Cara, comprava uma cerveja, ficava a noite toda com a lata de cerveja na mão, ficava quente porque eu não bebia, mas era legal, né? Ficava parecido descolado. Aí começava a música lenta, eu me mandava, porque eu não sabia dançar e ia embora. Quando começava aquela, aí eu botava a cerveja aqui e ia embora. Mas você vê que as pessoas, quando se preparam para sair para essas festas do mundo, meu irmão, é a melhor roupa, é o melhor perfume, é a melhor joia. Gastam dinheiros enormes para lavação, o carro, vão com o carro nem vai junto, mas vai com o carro. É lente nos dentes, sorrir daqui já dá um clarão lá. É um investimento louco e nunca é para a honra e glória do Senhor, mas para chamar a atenção de um corpo que deveria chamar através das atitudes daquele que carrega o Espírito Santo de Deus. Se tem algo que brilha em você, meu irmão, não é a clareza do teu dente, mas é o Espírito poderoso de Deus que está em você esperando, deixa eu agir. Mas nós precisamos vencer a abstinência. Nunca é fácil, meu irmão. O pecado exige, mas o Espírito te convida. O pecado quer que você faça, o Senhor te entrega um convite. Daquele bem generoso, daquele bom anfitrião. Eu conheço um cara muito bom de anfitrião. A filha dele está aqui, minha sobrinha, Thalita. O pai dela, o Jairo, são lá de Curitiba. Pensa num cara bom para receber as pessoas na casa dele. É chato e um monte de coisa, mas ele é bom para receber. Tu fala, se eu ligar para ele hoje, dizendo que eu vou para Curitiba, na semana que vem ele me liga quase todo dia. E no caminho ele começa a me ligar, onde é que tu tá? Tá chegando? Não, porque eu já estou esquentando a comida. O que tu queres comer? Eu digo, cara, daqui a pouco eu vou achar que tu vai ligar para a moça do pedágio para ela começar a contar para ti se eu estou chegando perto da tua casa. E tenta fazer de tudo para te sentir bem, e o Senhor é dessa maneira. Não se cansa. Ele é incansável em entregar para você uma mesa farta. O Senhor está sempre tirando daquilo que tem de melhor para entregar para você, porque por mais que Ele faça tudo o que Ele podia fazer de melhor, já fez na cruz, Ele entregou o próprio Filho para entregar a você salvação. Esperando que você, lembrando disso, vença a vontade da carne. Vença essa abstinência, meu irmão. Eu sei que é difícil, claro que é. Eu falo e amanhã vou falar de novo para os meninos do Vale, eu sei que é difícil. Se eles pararem para pensar nos 9 meses de tratamento, eles desistem amanhã, mas eu digo, cara, hoje é quinta, eu vou estar pregando para eles amanhã, vou dizer amanhã é quinta, vence a quinta. E eu falo para você essa noite, hoje é quarta, vence a quarta. A quarta está quase acabando, tem tudo para você terminar a quarta cheio e transbordando do Espírito Santo de Deus, ao ponto de esse ambiente já começar a impactar espiritualmente a tua quinta. Meu irmão, se tem alguém que tem que estar preocupado que você está vencendo, é o inimigo, e não você preocupado com os problemas vão existir, sai um, entra outro, mas o Senhor é aquele fiel, Ele permanece com você e estará com você por toda a eternidade. Mas você precisa perder esse desejo de matar as vontades da carne, vença essa abstinência.
Nós não somos fracos porque sentimos vontade, mas nos tornamos fortes quando nós decidimos não ceder. Vontade de fazer o que é errado nós sentimos todo dia. Quem é santo aqui? Levanta, porque eu vou avisar para o Senhor Jesus que ele esqueceu de te levar. Meu irmão, no fundo, você pensou umas 2, 3 vezes antes de vir no culto de quarta. Será que vai pregar hoje? Será que vai demorar para acabar? Eu já fui quarta-feira passada. Eu não vou hoje não, vou no domingo. Isso acontece em todos os cultos, porque tudo aquilo que a gente quer fazer para o Senhor, a carne gera em nós uma situação para a gente pensar contra. Não vou hoje, eu vou ver o culto online. Porque eu tenho um aniversário, que eu vou não sei o quê. Eu nunca vai para a academia, vem de ir na quarta. Não, porque hoje A carne está sempre gerando em você um desejo de você fazer algo que te afaste do Senhor. Mas a palavra também diz: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, o resto será acrescentado, meu irmão. Precisamos vencer a abstinência. A carne luta contra você todo dia, é uma luta do espírito com a carne, meu irmão. Isso é todo dia, é 24 horas por dia. A carne fica tentando gerar em você o desejo de você se afastar todo o tempo, seja por atitudes, por decisões erradas, que na hora pode não dar nada, ao ponto de a gente pensar assim: eita, glória, Deus é bom, deu tudo certo. Espera, daqui a pouco tu me conta. E Deus não é daquele do castigo não, mas quando você abre brecha para o inimigo, ele trabalha por completo na tua vida. Ele faz a bênção, te engana, e a bênção depois gera um tropeço, olha para ti e diz assim, aí fala igual minha sogra: um bocado de cavalo, errou. Mas quando nós estamos com o Senhor, haverão dificuldades. A palavra diz: no mundo tereis aflições, mas Ele também disse: tem bom ânimo, porque eu já venci todas elas. Então quem é que tem medo de ir para uma briga que já está vencida? Mas para que eu tenho que ir então? Porque é lá que o Senhor vai demonstrar o poder e a manifestação da glória dele, mostrando para todos: aquele ali não ia dar conta, mas está vencendo porque carrega alguma coisa. O que é isso que ele carrega? Aí tu vai dizer: tem nome, é Jesus. Então nós temos que ir para a luta mesmo. Nós vamos chegar cansados, nós vamos chegar oprimidos. Chega em casa, parece que eu levei uma surra, cansado, uma pressão. E aí o que você vai? Vai lá para o secreto do teu quarto, e no secreto aquele que está no céu te vê, com o coração entregue, Senhor, dizendo: foi difícil, Senhor, hoje foi complicado, hoje quase que eu cedi. E o Senhor com alegria olha para você dizendo: agora Ele entendeu. O sofrimento, meu irmão, é a carne berrando que não quer morrer, mas dentro de você é um espírito celebrando por mais um dia de vitória. Basta um, vence um. Não pensa numa vida inteira, porque é muito complicado, é muito pesado para nós, gera uma preocupação gigante que a gente não vai dar conta, e nós não damos mesmo. Nós só vamos dar conta porque o Cristo Jesus está em nós através do Espírito Santo. Sozinho a gente não dá conta. Mas aproveite cada dia. Cada dia do Senhor é uma vitória para você sair celebrando. O erro nunca está na tentação, meu irmão. O erro está nos acordos que a gente faz. O erro não está em receber e enfrentar ou dar de cara com uma tentação. É os acordos pecaminosos que a gente faz para viver aquilo. A gente envolve muita gente, a gente se envolve, a gente mente, a gente cria um castelo de faz de conta, e esse castelo pecaminoso é feito de areia, está perto da água. Uma hora a água vai bater, meu irmão, e isso tudo vai cair. E o Senhor, pela misericórdia, vai trazer você de volta, mas aí já foi embora o teu caráter, a tua moral, você passa vergonha, você vai ter que ter muito mais força para se erguer depois de um tombo do que ficar de pé do jeito que você está hoje. Jesus, como eu falei para vocês lá no início do culto, foi levado lá ao deserto. Lá em Lucas 4:1 diz: ele teve fome, foi tentado, foi pressionado. O diabo falou para ele para pegar aquelas pedras e transformar em pão. Era dizendo assim: satisfaz a tua fome, tu não tem poder para isso. Mas Jesus respondeu o quê? Nem só de pão viverá o homem. A abstinência é obedecer a palavra mesmo com fome. A gente tem fome de muita coisa. Eu vivo como vocês. A situação financeira de muita gente hoje, começou o ano, mas já começa na correria, uma demanda, conta para pagar, é seguro, IPVA, IPVU, IPTU, TTU, lululu, é tanto lululu, que a gente fica até zonzo. E aí tu olha que a gente está com uma fome de dinheiro para pagar as contas, não precisa nem sobrar, só pagando as contas já é suficiente. E é nesse momento que o inimigo diz assim:
Pega aquela pedra ali, pega aquela pedrinha ali, transforma aí, faz uma oração, consagra ao Senhor que está tudo certo. Porque assim as pedrinhas que acontecem em nós para transformar em pão. É aquilo que não é nosso, que a gente pega, consagra ao Senhor, dizendo: Senhor, obrigado por essa provisão, Senhor. Provisão? Ou essa tentação? Que você caiu achando que estava fazendo um baita do lucro, mas aquilo que você pega que não é seu, que não foi o Senhor que deu, não vai chegar a lugar nenhum e ainda vai te levar para lugar longe da presença do Senhor. Não viva um engano. O Senhor sabe de tudo aquilo que você precisa. Não ande aí preocupado com o que vai comer, do que vai vestir, porque o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Talvez a tua situação financeira não esteja tão boa. Entregue ela para o Senhor, dizendo: Senhor, não quero que tu me dê dinheiro, não quero que tu faça um milagre de aparecer um dinheiro na minha conta, mas me dê uma estratégia para mim conseguir prosperar. Me dê uma ideia que tu nunca deu para ninguém, que tu faça eu ser o melhor atendente da minha empresa, que eu seja o melhor administrador do dinheiro, que eu consiga administrar melhor as minhas contas. Abre meus olhos, Senhor, para ver onde é que eu estou fazendo o dinheiro esgotar, porque está vindo. Abre uma porta de emprego, uma oportunidade melhor, Senhor. Faz as coisas acontecerem, mas que seja através do meu esforço. E o Senhor com certeza vai fazer. A abstinência, Senhor, nunca é vencida por força humana, é sempre por dependência. Nós precisamos ter a entrega ao Senhor. Vencer a abstinência não é você chegar e dizer: eu consigo. Eu falo para vocês com prioridade. O pastor Tom também está aqui, se tem mais algum, o pastor Luciano. Quantos de nós aqui já não atendeu esse pessoal que tem dependência química? O discurso deles é o mesmo. Quantos para mim chegaram lá na hora do acolhimento e dizer assim: pastor, 2 meses aqui eu já entendi, já sei onde eu errei, deixa comigo, eu vou pedir alta já voltar para minha esposa, meus filhos, vai dar tudo certo. Deixa que eu consigo. Você só vence a abstinência quando você declara: eu preciso, eu dependo, eu necessito, eu clamo, eu busco pelo Senhor. É somente Ele. Nós não conseguimos nada, meu irmão. Se não fosse a graça e misericórdia do Senhor, você não tinha conseguido abrir os olhos hoje pela manhã. Você não tinha conseguido chegar até aqui. Se você acha que você chegou aqui, não, porque eu tenho sorte, que tem dado tudo certo, que eu tenho um trevo de 4 folhas na minha carteira faz 15 anos. Coitado do trevo, está podre já lá, não faz efeito nenhum. Tem gente que ainda tem a maneira de guardar $1 no bolso. Talvez até dê uma valorizada, mas $1 também não vai fazer muito efeito. Mas quem tem o Senhor no coração, não tem dólar que consiga alcançar, não tem trevo de 4 folhas que faça milagre, mas o Senhor que está em você é aquele que faz milagres. É o mesmo ontem e hoje, eternamente. É aquele que pode mudar a tua história. É somente Ele, não tem nada ligado a esse mundo. Aquilo que faz em nós e pode agir em nós e pode nos levar para casa não é desse mundo, é do alto. É Jesus. 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O Senhor não está procurando ninguém perfeito aqui não, meu irmão. Se ele fosse procurar, ele não tinha achado. O único perfeito já subiu, é o próprio Cristo. Mas ele tem procurado pessoas que se colocam como dependentes dele. Eu só vivo se eu estiver em Cristo. Eu só dou um passo se Cristo fala comigo. Eu só tomo decisões a partir da hora que o Espírito Santo fala ao meu coração. É somente Ele, é aquele que pensa: que bicho chato, é tudo Jesus. É tudo Jesus. Se Jesus não serve para me fazer, eu não faço. E se ele serve para fazer para os outros, pode ser loucura, mas eu sou igual Noé. É loucura para os outros, mas se ele mandar fazer uma arca, eu vou fazer. Porque eu sei quem está falando, eu sei quem está fazendo, eu sei quem vai prover, eu sei quem vai dar tudo para mim, eu sei quem vai fazer as coisas acontecerem. A única coisa que ele espera de nós é obediência. E a obediência mata toda a situação que a carne quer fazer você viver. Então vença essa abstinência sendo obediente. A carne quer você fazer você cair todo dia, mas quem é obediente permanece de pé e fica de pé até que o Senhor volte. A obediência sempre, vencer a abstinência sempre é uma decisão diária. E para vencer isso tem 3 regrinhas básicas que eu falo para vocês para a gente ir para o final. Primeira coisa, meu irmão, fuja, não confronte. A carne é forte demais para ser testada. E talvez você diga assim: tá, eu vou ter que ser um fugitivo, então, pastor. 1 Tessalonicenses 5:22 diz: afasta-se de todo tipo de mal. Te afasta do mal.
Não queira dar um de fortão, não. Não, eu posso chegar naquela festa lá que para mim está tudo certo, né? Posso estar no meio da bebida, não bebo. Não dá 2 minutos. O cara tá que já não lembra nem mais o nome. Não, eu posso estar no meio dos meus amigos que é tranquilo, sou fiel à minha esposa. Não dá 5 minutos, assim, ó. Não, meu irmão, eu estou falando de carteirinha, eu sou um cara que eu fiz bariátrica porque eu era viciado em comida. Quando eu vou lá no Fala em Ministrar, eu digo para eles, cara, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que vocês enfrentam. Eu não usava drogas, mas a comida para mim era uma droga. Eu sei o que é você dizer, eu não quero mais, e quando eu ver, eu já tinha feito. Eu não quero mais ter essa vida, eu não quero mais ter esse corpo, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais deixar minha esposa sair de casa sozinha porque eu tenho vergonha de sair, eu não quero mais ficar trancado nesse apartamento, eu não quero mais isso. Mas quando eu via, era 2 horas da manhã, eu já tinha comido 2 pacotes de bisnaguinha, uma coca de 2 litros. E aí quando eu acabava, satisfazia a vontade da carne e não vencia a abstinência, caía a ficha e dizia, meu, o que eu fiz? Não, agora eu não vou fazer mais. Mas aí passa a fome volta, e aí as coisas acontecem. Então a gente tem que fugir. Se tem um ambiente, se tem um lugar, se tem uma pessoa, se tem alguma situação que para você é difícil, fuja, se afasta do mal. Não se coloque a tentar. Eu falo uma coisa que eu ouvi do pastor Gustavo, que eu nunca mais esqueci. A gente fica brincando com aquilo que é mal. A gente se coloca numa situação de ficar brincando com aquelas situações que nos enfraquecem, que os nossos pontos fracos. E nós precisamos fugir dessas situações. Ah, mas se eu me afastar de tal pessoa, se eu me afastar de tal ambiente, se eu parar de ir nesse lugar, vão me condenar. Vão te condenar se tu estiver nesses lugares. Mas se você se afastar, o Senhor vai honrar e tal, daqui a pouco vai te fortalecer tão fortemente quando você vencer a abstinência, que o Senhor vai fazer voltar para esse lugar. Mas vai voltar tão engrandecido e tão cheio do Espírito que você vai voltar para aquele lugar como um influenciador e não mais alguém que pode ser influenciado. O Senhor não vai te colocar num lugar para você viver numa caverna, mas vai te preparar para quando você sair daquele ambiente, você ser alguém que transborda do Espírito Santo de Deus e não se contamina mais. Então fuja. O segundo ponto é alimente-se do Espírito. Palavra, oração, comunhão. Do que a gente se alimenta, a gente cresce, meu irmão. Quando você come bem, o músculo cresce. Quando você cresce mal, o que cresce o quê? A barriga, né? Se alimenta. Se alimenta bem. Se alimenta daquilo que te fortalece verdadeiramente. Te alimenta daquilo que realmente te aproxima do Pai. Romanos 10, 17 diz assim, consecutivamente a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então ouça a palavra, fale, porque falando você ouve o Senhor, ouve o Espírito Santo, ouça cada vez mais a palavra que te enche ao ponto de te alimentar daquilo que é verdade e nada mais da verdade, porque a verdade te liberta do engano. E o terceiro ponto, tenha cobertura. Quem anda sozinho cai mais fácil. As confissões geram cura em nós. Mateus 11, 28 diz assim, venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A nossa cobertura é o Senhor. Aquele que me protege é as mãos do Senhor. Não saia debaixo das mãos do Senhor. O Senhor não quer que você fique ali por obrigação, mas por decisão. Mas se você sair, meu irmão, coisas terríveis podem acontecer para você. Claro que a mão do Senhor se estende, pela graça Ele nos traz de volta, mas até quando? Nós estamos numa fila invisível da morte. Em qualquer momento o teu disjuntor vai cair, meu irmão. E quando cair, onde é que você está? Na cobertura do Senhor ou se cobrindo daquilo que é da carne? Então não brinque com o tempo. Se tem um tempo que nós não temos controle, é o tempo da nossa vida. Ele está no controle do Senhor. Em qualquer tempo Ele pode chamar para casa, ou dizer para você que acabou o seu tempo e não tem mais o que fazer. Aquele que até então era advogado vira juiz, e aí não tem o que fazer. Então não brinque com o tempo que o Senhor tem te dado nessa terra. O Senhor está nos chamando para governar. Quem vence a abstinência hoje, meu irmão, começa a gerar em si próprio liberdade amanhã. Quem renuncia hoje gera autoridade amanhã. Quem diz não para a carne, diz sempre sim para o propósito.
Hoje o Espírito Santo de Deus veio essa noite ao nosso coração, não foi para nos apontar o pecado. Essa nunca foi a função do Senhor, porque Ele já sabe que o pecado está em nós. Ele veio para nos tirar do pecado, mas veio para te mostrar que existe libertação para tudo isso que a gente tem vivido, essas aflições. Então, meu irmão, se você, como eu, tem que vencer essas lutas todo dia, você que está lutando contra a carne, você que está vivendo essa sensação de abstinência, aquele gosto amargo que parece que só o paladar daquilo que é da carne vai tirar esse gosto da tua boca, aquela fome para viver as sensações momentâneas e rápidas que a carne te dá, parece que vão te consumir. Você está andando cansado, um cansaço que parece que quer te fazer cair, porque é isso que a carne quer fazer com que a gente pare de avançar, pare de seguir o propósito, pare de seguir o Senhor. Se você talvez está aqui com aquela sensação de eu não tenho mais vontade, não há mais jeito, não tenho mais força para começar, é uma grande noite para você se entregar verdadeiramente para o Senhor. É uma grande oportunidade para você chegar no Senhor dizendo: Senhor, eu quero vencer essa abstinência. Eu quero, talvez, que você entregue o teu coração agradecido ao Senhor, dizendo: Senhor, eu já venci a abstinência, meu irmão, e a abstinência é uma só, são várias. Tem várias coisas na nossa vida que são pecados que querem nos contaminar, e eu tenho que vencer essas abstinências todo dia. Talvez você vença uma hoje, outra tu falhe amanhã, mas buscando o Senhor vai te fortalecendo e vai entregando você discernimento para que você vença todas elas. Não é sobre força, não é sobre exigência, é sempre sobre rendição. Nós precisamos se render ao Senhor. Se você quiser vencer essa abstinência, você precisa dar o primeiro passo de se render ao Espírito Santo de Deus.